Para o nosso estilo de vida e para o planeta, as consequências seriam imensas caso não conseguíssemos vencer essa batalha. Meu nome é Thomas Goetz, sou editor executivo da Wired Magazine. Na Wired, focamos em pessoas e inovações que estão transformando o mundo. Ao longo da próxima hora, acompanharemos 3 histórias de cineastas renomados sobre o futuro da energia. Vamos conhecer inovações revolucionárias sobre como nos deslocamos, como vivemos e, na primeira história, como abastecemos nossos carros. São ideias que têm o potencial de moldar o mundo até 2050. Atualmente, existem cerca de 1 bilhão de automóveis no mundo, e esse número pode dobrar até 2050. Se isso acontecer, a demanda por combustível aumentará significativamente, criando uma enorme pressão sobre os recursos necessários para movimentar todos esses veículos. Estamos extraindo carbono do subsolo e queimando-o em nossos carros, liberando dióxido de carbono na atmosfera. Sem uma redução nessa emissão, podemos enfrentar mudanças climáticas irreversíveis. Há diferentes previsões sobre o futuro do transporte. Uma possibilidade é a maior utilização de combustíveis líquidos, enquanto outra aponta para um uso crescente de eletricidade. Hoje, boa parte da atividade industrial está concentrada nos biocombustíveis líquidos. Isso porque um combustível líquido ainda é imbatível em termos de energia por peso, especialmente quando comparado a outras alternativas. Mesmo que as baterias avancem como previsto por alguns especialistas, ainda não veremos caminhões pesados movidos a bateria, e muito menos aviões eletrificados. Para esses veículos, será essencial encontrar combustíveis de transporte que substituam os derivados de petróleo. Isso levou à exploração de diversas alternativas ao petróleo nos tanques. A produção comercial de etanol como combustível começou no Brasil em 1975. Quando o programa de etanol foi iniciado, a preocupação não era com a redução de emissões, já que isso não era uma pauta na época. O principal motivo era a falta de recursos para comprar petróleo. Após o primeiro choque do petróleo, o Brasil era dependente da importação de petróleo, mas hoje mais de 50% dos carros utilizam etanol em vez de gasolina. O Brasil tomou uma decisão estratégica para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e encontrou na cana-de-açúcar uma solução eficaz, graças ao clima favorável do país para o cultivo dessa planta. Com a cana-de-açúcar, é possível produzir apenas 2 coisas principais: açúcar e etanol. Minha família trabalha com cana-de-açúcar desde 1955 e, cerca de 30 anos atrás, percebi uma oportunidade no aumento da produção de etanol. Hoje produzimos 120 mil metros cúbicos de etanol. O Brasil possui quase 400 usinas de açúcar e o setor movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por ano, com tendência de crescimento. O modelo brasileiro de produção de etanol é exemplar, tanto em eficiência quanto em sustentabilidade. A cana é processada, o açúcar é extraído e levado a tanques de fermentação, onde se transforma naturalmente em etanol com a ajuda de leveduras. O restante da planta é usado para gerar calor, que destila o etanol e o transforma em combustível, além de produzir eletricidade de forma renovável, sem emissões significativas de dióxido de carbono. Com isso, o Brasil consegue consumir cerca de 40% menos petróleo do que consumiria de outra forma. No entanto, não seria possível abastecer o mundo inteiro com etanol produzido no Brasil, pois isso exigiria uma redução drástica da produção de alimentos e comprometeria áreas naturais vitais, como a Amazônia. Isso se resume ao fato de que a terra arável disponível é limitada, e usar essa terra para produzir combustível adiciona mais uma pressão sobre esse recurso. Não podemos continuar acreditando que encontramos uma solução única para os problemas globais. Teremos que encarar a realidade dessa forma. Hoje, já não dispomos de grandes reservas de petróleo nem de carvão processado de forma limpa. Enquanto isso, precisamos fazer o possível com o que temos. E, no momento, os biocombustíveis representam uma das melhores opções. O processo de transformar cana-de-açúcar em etanol é altamente eficiente, oferecendo até 7 vezes mais energia do que o necessário para cultivá-la. Nos Estados Unidos,
Quando o etanol é produzido a partir do milho, a energia gerada mal compensa a energia utilizada, ou seja, não há um ganho significativo. Precisamos de processos mais eficazes. Não precisamos nos limitar ao que a natureza nos oferece, pois podemos desenvolver plantas e leveduras para torná-las mais eficientes. E essa é a base de muitos dos estudos em andamento. O que precisamos avaliar são as opções que, além de serem financeiramente viáveis, também sejam sustentáveis. E essa é uma questão ainda em aberto. Estamos em uma corrida para desenvolver novos combustíveis, mas essa corrida não é contra outros países, é contra o tempo. Para atender às demandas atuais e futuras, é essencial encontrar soluções energéticas viáveis que venham da terra. O Brasil lidera em eficiência na produção de etanol, com o álcool derivado da cana-de-açúcar podendo reduzir em até 70% a emissão de carbono em comparação à gasolina. O maior desafio que os fabricantes de combustíveis e automóveis enfrentam nas próximas 2 décadas é reduzir as emissões de CO2. A demanda por mobilidade continuará aumentando e os biocombustíveis desempenham um papel fundamental por oferecerem soluções imediatas. Na verdade, será necessário contar com todas as formas de energia, hidrocarbonetos, gás natural e biocombustíveis, para atender às necessidades futuras do transporte. O Brasil teve sucesso ao utilizar seus próprios recursos para desenvolver etanol, criando um modelo que outros países podem seguir. Essa produção de biocombustíveis, chamada de primeira geração, já foi amplamente implementada. Agora, os laboratórios ao redor do mundo estão explorando biocombustíveis de segunda geração, que envolvem transformar materiais celulósicos, como plantas de crescimento rápido, em combustível. Nessa área, os Estados Unidos têm liderado a inovação. Por séculos, usamos leveduras para transformar glicose em vinho e cerveja. Hoje, o objetivo é modificar essas leveduras para que transformem glicose em combustíveis, medicamentos ou produtos químicos, um campo conhecido como biologia sintética. Quando comecei a trabalhar nessa área, muitos colegas me questionaram sobre a aplicação prática desse conhecimento. A malária, por exemplo, é uma doença que mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano, principalmente crianças pequenas. Meu laboratório desenvolveu leveduras capazes de produzir artemisinina, um medicamento derivado de plantas que, atualmente, é muito caro. Estamos ampliando esse processo para torná-lo acessível a mais pessoas. Curiosamente, esse medicamento é um hidrocarboneto semelhante ao diesel, o que abriu portas para focarmos em combustíveis. Se a glicose for o novo petróleo, precisaremos de fontes sustentáveis para produzi-la. Plantas como o capim-elefante, que cresce em terras menos férteis e com pouca água, mostram-se promissoras. Contudo, diferentemente da cana-de-açúcar, extrair açúcar dessa biomassa é um grande desafio. Usamos processos de pré-tratamento para liberar a glicose, que é então processada por leveduras geneticamente modificadas para produzir hidrocarbonetos. Essas moléculas podem ser extraídas e transformadas em combustível, mas ainda há um longo caminho para alcançar a escala necessária. Em termos de sustentabilidade global, o papel dos biocombustíveis é complexo. Culturas que não competem com a produção de alimentos são muito atraentes, mas é fundamental avaliar os impactos no uso da terra antes de implementá-las em larga escala. Imagine um processo que converta luz solar e dióxido de carbono diretamente em combustível, sem a necessidade de plantio. Esse é o tipo de inovação que precisamos buscar. Os avanços na tecnologia de automóveis prometem soluções que podem transformar radicalmente a maneira como usamos as estradas e melhoram a eficiência do transporte. Um exemplo promissor é o desenvolvimento de veículos autônomos, que podem reduzir drasticamente os congestionamentos ao otimizar a distância segura entre os carros, aumentar o fluxo do tráfego e diminuir os acidentes causados por erro humano. Além disso, a carona compartilhada inteligente, integrada a sistemas de mapas 3D e inteligência artificial, tem o potencial de reduzir o número de carros nas estradas. Essas soluções não apenas economizariam combustível, mas também dariam às pessoas mais tempo para se dedicarem a atividades produtivas ou pessoais, em vez de ficarem presas no trânsito. E é isso, pessoal.
O futuro da energia é um desafio global que exige inovação, compromisso e estratégias sustentáveis. Como vimos, o modelo brasileiro de etanol é um grande exemplo de como é possível fazer diferente, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre tecnologia, inovação e o futuro do nosso planeta. Deixe também seu comentário com a sua opinião sobre as alternativas de energia que vimos aqui. Juntos, podemos pensar em soluções que realmente fazem a diferença. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo